Nosso resumo audiobook de hoje vai te levar a reflexões profundas e surpreendentes sobre dinheiro, poder, comportamento social e os códigos invisíveis da elite brasileira, a partir do livro Coisa de Rico, A Vida dos Endinheirados Brasileiros, de Michel Alcoforado. Caso você queira aproveitar ainda mais o conteúdo dessa obra fascinante, vou deixar o link do livro físico completo para você no comentário fixado. Agora prepare o cafezinho, ajuste o volume e respire fundo, porque nosso resumo já vai começar. Eu resumo o audiobook de hoje Coisa de Rico, A Vida dos Endinheirados Brasileiros, de Michel Alcoforado. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode soar estranha à primeira vista. Você já percebeu que o verdadeiro rico quase nunca parece rico? Não estou falando de ostentação, nem de carros chamativos, nem de roupas cheias de logotipo. Estou falando de algo muito mais sutil. Um jeito de falar. Um jeito de se comportar. Um jeito de ocupar espaços como se sempre tivesse pertencido a eles. E é exatamente esse universo invisível que este livro escâncara. Porque Coisa de Rico não é um livro sobre dinheiro. É um livro sobre poder simbólico. Sobre como os endinheirados brasileiros pensam, agem, se relacionam. E, principalmente, sobre como eles se diferenciam. Mesmo quando fingem não querer se diferenciar. Guarde isso. Vamos voltar a esse ponto várias vezes. Logo no início, Michel Alcoforado deixa claro algo desconfortável. No Brasil, riqueza não é apenas uma questão econômica. É cultural. É social. É histórica. Existe um conjunto de códigos invisíveis que define quem pertence e quem apenas circula. E esses códigos não estão escritos em lugar nenhum. Eles são aprendidos na infância, reforçados nos círculos sociais e reproduzidos sem que ninguém precise explicar. O rico não precisa dizer que é rico. O ambiente já responde por ele. E isso cria uma barreira silenciosa. Talvez você já tenha sentido isso sem saber explicar. Entrar em um lugar e se sentir deslocado. Participar de uma conversa e perceber que não domina o idioma. Estar presente, mas não se sentir pertencente. Isso não tem a ver com inteligência. Nem com mérito. Nem com esforço. Tem a ver com capital simbólico. E é exatamente isso que o livro nos convida a enxergar. Uma das primeiras ideias fortes da obra é esta. O rico brasileiro aprendeu a esconder a própria riqueza. Não por humildade, mas por estratégia. O dinheiro visível incomoda. Chama a atenção. Provoca julgamento. Então, ao invés de ostentar, a elite brasileira prefere sinalizar. E sinalizar é muito mais sofisticado. É escolher certos bairros, certas escolas, certos hábitos alimentares, certos destinos de viagem. Nada disso é dito explicitamente. Mas tudo é entendido por quem faz parte do mesmo círculo. É como um código secreto. E quem não sabe ler esse código? Fica do lado de fora. Aqui surge um ponto fascinante do livro. O luxo verdadeiro não grita. Ele sussurra. Enquanto a ostentação busca reconhecimento imediato, a elite busca reconhecimento interno. Ela quer ser reconhecida por quem importa. Ou seja, pelos seus pares. E isso muda completamente a lógica do consumo. Não é sobre ter mais. É sobre ter o certo. O certo para aquele grupo. Para aquela bolha. Para aquele universo social. Isso vai fazer ainda mais sentido daqui a pouco. Michel Alcoforado mostra que, no Brasil, riqueza está profundamente ligada à ideia de distinção. Ser rico não é apenas ter dinheiro. É não se misturar. E isso aparece de várias formas sutis. Na escolha das escolas dos filhos. Nos clubes frequentados. Nos hospitais usados. Até no tipo de lazer considerado aceitável. Não é apenas preferência. É manutenção de fronteiras. Fronteiras sociais. E essas fronteiras são invisíveis.
mas extremamente eficientes. Talvez, enquanto você ouve isso, uma pergunta esteja surgindo. Mas isso é consciente? Na maioria das vezes, não. Esse é um dos pontos mais perturbadores do livro. A elite não acorda pensando em excluir. Ela apenas reproduz o que sempre foi normal para ela. O problema é que o normal de uns é inacessível para outros. E assim, desigualdades se perpetuam sem precisar de discursos explícitos. Se esse conteúdo já está abrindo seus olhos para algo que você nunca tinha parado para pensar, se inscrever no canal é a melhor forma de continuar recebendo reflexões profundas como essa, que ajudam a entender o mundo além da superfície. Outro aspecto poderoso do livro é como ele mostra que o dinheiro compra tempo. E tempo é um dos maiores privilégios invisíveis. O rico pode errar. Pode tentar de novo. Pode mudar de ideia. Porque tem rede de apoio. Tem reserva. Tem margem de segurança. Enquanto isso, quem vive no limite não pode errar. Um erro custa caro demais. Isso cria dois mundos completamente diferentes, mesmo dentro da mesma cidade. E entender isso muda a forma como você enxerga sucesso, fracasso e mérito. O livro também aborda algo delicado. A relação da elite com o trabalho. Para muitos ricos, trabalho não é apenas sobrevivência. É identidade. É escolha. É realização pessoal. Isso permite que eles escolham profissões ou menos rentáveis, mas socialmente valorizadas. Enquanto isso, quem precisa pagar contas urgentes não tem esse luxo. E o resultado é um ciclo que se retroalimenta. Privilégio gera escolhas. Escolhas geram mais privilégio. Tudo isso acontece sem que ninguém precise dizer uma palavra. Existe também uma relação curiosa com o dinheiro em si. Para o rico, falar de dinheiro é deselegante. É quase vulgar. Mas isso só é possível porque ele não precisa provar nada. Quem precisa falar de dinheiro, geralmente, é quem sente que ele pode faltar. E essa diferença de postura cria julgamentos silenciosos. Quem fala demais de dinheiro parece o interesseiro. Quem não fala parece o naturalmente bem-sucedido. Mais uma vez, um código invisível. Michel Alcoforado não escreve para acusar. Ele escreve para revelar. Para mostrar que o Brasil não é apenas desigual em números. É desigual em símbolos, hábitos e expectativas. E quando você começa a enxergar isso, algo muda. Você passa a entender que muitas barreiras não são pessoais. São estruturais. São culturais. E essa compreensão, paradoxalmente, liberta. Porque tira de você uma culpa que nunca foi só sua. Antes de encerrar esta primeira parte, quero te convidar a uma reflexão importante. Quantas vezes você já se sentiu fora do lugar? Sem saber exatamente por quê? Talvez não fosse falta de capacidade. Talvez não fosse falta de esforço. Talvez fosse apenas um sistema invisível funcionando como sempre funcionou. Na próxima parte, vamos aprofundar ainda mais esse universo e falar sobre educação, redes sociais de elite, consumo simbólico e como tudo isso molda o Brasil que a gente vive. E eu te garanto, muita coisa vai começar a fazer ainda mais sentido. Respire fundo. Isso aqui é só o começo. Agora que você já entrou nesse universo invisível da elite brasileira, existe algo importante para entender logo de cara. Ninguém nasce sabendo ser rico do jeito certo. Isso é aprendido. Aprendido em casa. Na escola. Nas conversas à mesa. Nos silêncios também. E um dos grandes méritos do livro é mostrar que a riqueza, no Brasil, funciona como uma linguagem cultural. Quem nasce dentro desse mundo aprende o vocabulário desde cedo. Quem nasce fora precisa decifrar. E quase nunca recebe o dicionário. Um dos pilares centrais dessa linguagem é a educação. Mas não apenas a educação formal. Não estamos falando só de diplomas ou boas notas. Estamos falando de escolas que ensinam mais do que matérias. Ensina-se postura.
Rede de contatos. Confiança para ocupar espaços. Escolas onde os alunos aprendem, desde pequenos, que o mundo também é deles. Que eles podem errar. Que podem falar. Que podem questionar. Isso cria um tipo de segurança interna que não aparece no currículo, mas acompanha a pessoa pela vida inteira. E esse detalhe muda tudo. Michel Alcoforado mostra que, para a elite, a escola não é apenas um lugar de aprendizado. É um ambiente de reprodução social. Ali se formam amizades que duram décadas. Ali se criam conexões profissionais futuras. Ali se constroem casamentos. E tudo isso acontece de forma aparentemente natural. Mas nada é por acaso. É assim que o capital econômico se transforma em capital social. E depois em capital simbólico. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar o Brasil por um ângulo diferente, se inscrever no canal é a melhor forma de continuar recebendo análises profundas como essa, que vão muito além do óbvio. Outro ponto essencial do livro é a forma como os ricos se relacionam entre si. Existe uma forte valorização do parecer igual. Não igual no sentido de pobreza, mas igual dentro do grupo. Evitar exageros. Evitar ostentação explícita. Evitar chamar atenção demais. Porque, dentro da elite, quem se destaca demais pode ser visto como alguém que não entendeu o jogo. O verdadeiro pertencimento vem da discrição. E isso cria um paradoxo interessante. Quem tem mais dinheiro é quem menos precisa demonstrar. Essa lógica também aparece no consumo. O livro mostra que o consumo da elite não é guiado pelo desejo de mostrar riqueza para o mundo, mas de reafirmar pertencimento para dentro. Marcas discretas. Produtos sem logotipo. Experiências difíceis de acessar. O valor não está no objeto em si, mas no conhecimento necessário para reconhecê-lo. É um consumo que exclui não pelo preço apenas, mas pela informação. E isso é extremamente poderoso. Porque quem não conhece os códigos nem percebe que está sendo excluído. Michel Alcoforado também fala sobre os lugares. Certos bairros. Certos clubes. Certos restaurantes. Certos eventos. Esses espaços funcionam como filtros sociais. Não basta ter dinheiro para entrar. É preciso saber como se comportar. Como falar. Como se vestir. Tudo isso é aprendido com o tempo. E quem chega ao tarde demais só sente o peso do estranhamento. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento da vida. E não foi imaginação sua. Outro ponto sensível do livro é a relação da elite com a ideia de o povo. Existe um discurso público de empatia, de preocupação social, de consciência. Mas, na prática, existe uma distância enorme. Não necessariamente por maldade, mas por desconhecimento real. A elite vive em bolhas tão fechadas que o restante da sociedade vira uma abstração. Uma estatística. Uma notícia. Um problema distante. E isso explica muita coisa sobre o Brasil. O livro também mostra como a elite lida com a ideia de mérito. Para quem nasce com privilégios, o mérito parece óbvio. A pessoa estudou. Se esforçou. Trabalhou. Mas o livro escancara algo desconfortável. O ponto de partida nunca foi o mesmo. Quando você começa com rede de apoio, segurança financeira e capital cultural, o esforço rende muito mais. E isso não invalida o esforço, mas relativiza o discurso. Entender isso muda a forma como você julga a si mesmo e aos outros. Curta este conteúdo se essas reflexões estão te ajudando a entender melhor as engrenagens invisíveis da sociedade brasileira. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas interessadas nesse tipo de análise profunda. Existe também uma relação curiosa com o futuro. Os ricos planejam a longo prazo. Pensam em gerações. Em patrimônio. Em sucessão. Enquanto grande parte da população precisa pensar no mês seguinte.
Essa diferença de horizonte cria mundos completamente distintos. Quem pode pensar a longo prazo toma decisões melhores. Quem vive no curto prazo apenas reage. E o sistema se mantém. O livro não tenta demonizar a elite. Ele tenta revelar. Mostrar que o problema não está apenas nas pessoas, mas nas estruturas. E quando você entende as estruturas, algo muda. Você para de achar que tudo é falha individual. E começa a enxergar o contexto. Isso não resolve tudo, mas liberta de muita culpa. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, compartilhar esse vídeo é uma forma poderosa de levar essa reflexão para mais pessoas que talvez nunca tenham parado para pensar sobre isso. Antes de encerrar esta parte, vale uma pergunta importante. Quantas escolhas na sua vida foram realmente escolhas? E quantas foram limites impostos por um sistema que você nunca viu claramente? Essa pergunta não é para gerar revolta. É para gerar consciência. Porque consciência é o primeiro passo para qualquer mudança real. Na próxima parte, vamos falar sobre status, moralidade, discursos de simplicidade e como a elite brasileira aprendeu a parecer o gente como a gente ou sem nunca deixar de ser elite. E eu te prometo. Essa parte é uma das mais reveladoras do livro. Respire fundo. Seguimos. Agora entramos em um dos territórios mais delicados e mais reveladores do livro. Aqui, Michel Alcoforado começa a mostrar algo que, à primeira vista, parece contraditório. A elite brasileira aprendeu a parecer simples. Não simples por falta de recursos, mas simples como estratégia simbólica. Porque, em um país profundamente desigual, ostentar riqueza passou a ser moralmente mal visto. Exibir demais virou sinônimo de insensibilidade, de alienação, de desconexão com a realidade. Então o rico brasileiro se adaptou. E essa adaptação diz muito sobre como o poder funciona. O livro mostra que, hoje, status não vem mais apenas do excesso. Vem da moderação calculada. Usar roupas discretas. Dizer que o não liga para luxo. Falar de sustentabilidade. Valorizar o artesanal. Exaltar o simples, mas bem feito. Tudo isso comunica algo muito específico. Eu posso ter tudo, mas escolho não ter. E essa escolha só é possível para quem já tem acesso. Isso cria um novo tipo de distinção. A distinção moral. Aqui surge um ponto crucial do livro. A elite redefine o que é virtude. Antes, virtude era prosperar. Hoje, virtude é parecer desapegado. Mas esse desapego é seletivo. Porque ele só funciona quando existe segurança material garantida. Quem precisa pensar em sobreviver não pode se dar ao luxo de não ligar ou para dinheiro. Mas, curiosamente, quem fala muito sobre dinheiro passa a ser visto como menos sofisticado. Mais uma vez, um código invisível. Michel Alcoforado mostra que esse discurso de simplicidade cria uma armadilha simbólica. Porque, ao mesmo tempo em que a elite se apresenta como o gente como a gente, ela mantém todas as suas barreiras intactas. Continua frequentando os mesmos espaços, as mesmas escolas, os mesmos círculos. A diferença é que agora isso vem embalado em um discurso ético. E isso dificulta a crítica. Porque quem critica parece estar criticando o boas intenções. Se esse ponto está fazendo sentido para você, se inscrever no canal é a melhor forma de continuar acompanhando análises que ajudam a enxergar o que está por trás dos discursos bonitos do cotidiano. Outro aspecto muito forte do livro é a relação da elite com a moralidade. Existe uma preocupação constante em se apresentar como consciente, responsável e engajada. Mas esse engajamento raramente ameaça o próprio conforto. É um engajamento que cabe na agenda, que cabe na imagem, que cabe no discurso. E isso não é necessariamente cinismo individual. É estrutura. A elite aprende desde cedo a se posicionar moralmente, sem abrir mão de privilégios. E isso gera uma sensação de coerência interna.
Mesmo quando, de fora, parece contraditório. O livro também fala sobre a ideia de o bom gosto. Bom gosto não é algo natural. É aprendido. E no Brasil, bom gosto funciona como marcador de classe. Não é apenas o que você consome, mas como você justifica esse consumo. Escolher algo ou porque é clássico. Porque é atemporal. Porque é discreto. Essas justificativas afastam o consumo da ideia de excesso. E o aproximam da ideia de cultura. E cultura, no nosso imaginário, legitima desigualdades. Porque cultura parece algo nobre. Natural. Indiscutível. Outro ponto importante é a forma como a elite lida com o status social sem parecer status. Ela valoriza experiências que não são facilmente quantificáveis. Viagens menos óbvias. Restaurantes sem fama popular. Conhecimentos específicos. Tudo isso cria um tipo de distinção silenciosa. Você não precisa dizer que é diferente. O outro percebe se souber decodificar. E quem não percebe? Simplesmente não faz parte do público-alvo. Curta este conteúdo se essas reflexões estão te ajudando a enxergar como status e poder funcionam de forma silenciosa no Brasil. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas interessadas nesse tipo de análise. Michel Alcoforado também aborda a relação da elite com a ideia de normalidade. Existe um esforço constante para parecer normal. Acessível. Descolado. Mas essa normalidade é cuidadosamente construída. Ela não inclui transporte público. Não inclui escolas públicas. Não inclui hospitais públicos. É uma normalidade paralela. E o livro mostra como essa separação cria dois Brasis que quase não se tocam. Um ponto especialmente interessante é como a elite lida com a crítica. Ela raramente responde de forma direta. Prefere absorver o discurso e ressignificar. Transforma a crítica em estética, em narrativa, em identidade. E assim, neutraliza conflitos sem precisar enfrentá-los de verdade. Esse é um mecanismo sofisticado de poder simbólico. Ao longo dessa parte do livro, algo vai ficando claro. O maior privilégio da elite é não precisar se explicar. Ela não precisa justificar escolhas. Não precisa provar mérito. Não precisa se defender. Tudo já foi normalizado. E isso cria uma assimetria profunda na forma como diferentes grupos vivem o julgamento social. Se esse conteúdo está fazendo você repensar muitas coisas, se inscreva agora no canal para não perder nossos próximos resumos. Antes de encerrarmos esta parte, vale uma reflexão sincera. Quantas vezes você já sentiu que precisava se explicar demais? Justificar escolhas? Provar valor? Talvez isso não seja insegurança individual. Talvez seja o peso de um sistema que exige explicações de uns e silêncio confortável de outros. Na próxima parte, vamos falar sobre mobilidade social, o desconforto de o subir, o sentimento de não pertencimento e o preço emocional de atravessar fronteiras de classe. Essa é, para muita gente, a parte mais dolorosa, e mais libertadora, do livro. Respire fundo. Seguimos juntos. Agora entramos talvez no território mais sensível de todo o livro. O ponto em que a análise deixa de ser apenas observação e passa a tocar a experiência íntima de muita gente que está ouvindo agora. Aqui, Michel Alcoforado fala sobre mobilidade social. Mas não da forma romantizada que estamos acostumados a ouvir. Ele fala do preço emocional de atravessar fronteiras de classe. Porque subir socialmente não é apenas ganhar mais dinheiro. É mudar de mundo. E mudar de mundo cobra um preço silencioso. Existe um mito muito forte no Brasil. O de que o vencer na vida o resolve tudo. Mas o livro mostra algo que raramente é dito em voz alta. Ascender socialmente pode gerar solidão, culpa e sensação permanente de não pertencimento. Quem nasce na elite pertence sem esforço. Quem chega depois precisa aprender a pertencer.
E nem sempre consegue. O autor mostra que pessoas que ascendem socialmente vivem, muitas vezes, em um lugar intermediário. Não pertencem mais totalmente ao lugar de onde vieram. Mas também não são plenamente aceitas no lugar onde chegaram. Vivem em trânsito. E esse trânsito cansa. Cansa porque exige vigilância constante. Cansa porque tudo vira performance. Cansa porque qualquer erro parece confirmar um medo antigo. Talvez eu não pertença aqui. Se esse ponto está ressoando com você, se inscrever no canal é uma forma de continuar acompanhando reflexões que dão nome a sentimentos que muita gente vive, mas quase ninguém verbaliza. O livro descreve algo muito comum entre quem o subiu. O medo de ser desmascarado. Medo de falar algo errado. Medo de não dominar os códigos. Medo de parecer deslocado. Esse medo não é insegurança pessoal. É consequência de um sistema que nunca foi pensado para incluir. A elite aprende desde cedo como se portar. Quem chega depois precisa aprender rápido. E sob pressão. Outro ponto extremamente forte do livro é a culpa. Culpa por ter o saído. Culpa por ganhar mais. Culpa por ter acesso a coisas que pessoas próximas não têm. Essa culpa não aparece nos discursos de sucesso. Mas aparece na intimidade. E muitas vezes paralisa. Porque a pessoa sente que não pode usufruir plenamente do que conquistou. Sem trair suas origens. Esse conflito interno é devastador. Michel Alcoforado mostra que a elite tradicional não vive esse conflito. Ela não precisa escolher entre dois mundos. Ela sempre esteve no mesmo. Por isso, o discurso meritocrático é tão confortável para quem nunca precisou atravessar fronteiras. Ele ignora o custo emocional do deslocamento. E isso aprofunda incompreensões. O livro também fala sobre o olhar da elite para quem ascende. Existe uma curiosidade. Às vezes, admiração. Às vezes, desconfiança. Mas raramente igualdade plena. O novo rico nunca é apenas rico. Ele é sempre o novo. E esse rótulo carrega julgamento. Porque sinaliza que aquela pessoa ainda não domina completamente os códigos. Que ainda pode errar. Que ainda não é o natural. Esse olhar cria uma pressão enorme. A pessoa sente que precisa provar constantemente que merece estar ali. E isso afeta escolhas. Afeta consumo. Afeta linguagem. Afeta comportamento. Muitas vezes, afeta até relações pessoais. Porque a vigilância nunca desliga. Curta este conteúdo se essas reflexões estão te ajudando a entender por que a ascensão social nem sempre traz a paz que prometeram. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que vivem esse conflito silencioso. O livro também mostra que a mobilidade social não acontece de forma igual para todos. Cor, gênero e origem regional importam. E importam muito. Algumas pessoas são sempre vistas como fora do lugar. Mesmo quando atingem altos níveis de renda ou escolaridade. Isso revela que classe social não é só dinheiro. É corpo. É sotaque. É aparência. É história. E isso torna o processo ainda mais pesado para alguns. Existe também um ponto doloroso. A ruptura de vínculos. Às vezes, crescer financeiramente significa se afastar de pessoas queridas. Não por desprezo. Mas por incompatibilidade de mundos. Conversas mudam. Prioridades mudam. Rotinas mudam. E isso gera luto. Um luto que raramente é reconhecido. Porque, de fora, parece ingratidão reclamar de quem o deu certo. Mas por dentro, existe perda. Michel Alcoforado não romantiza a elite. Mas também não romantiza a ascensão. Ele mostra que o sistema cria vencedores cansados. E perdedores culpabilizados. E que essa lógica adoece todo mundo. A elite vive em bolhas. Quem ascende vive em tensão. Quem fica para trás vive em escassez. E o diálogo entre esses mundos é mínimo.
Um dos pontos mais importantes desta parte do livro é a ideia de pertencimento legítimo. Pertencer não é apenas estar presente. É sentir-se autorizado a existir naquele espaço. E essa autorização raramente é concedida explicitamente. Ela é sentida. Ou negada. Nos detalhes. No olhar. No comentário. Na piada. No silêncio. E isso marca profundamente quem atravessa classes. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, compartilhar esse vídeo é uma forma de levar essa reflexão para outras pessoas que talvez estejam vivendo exatamente esse lugar intermediário sem conseguir nomeá-lo. Ao final desta parte, algo fica muito claro. Mobilidade social não resolve desigualdade estrutural. Ela pode mudar trajetórias individuais. Mas não muda o sistema. E quando a sociedade vende ascensão como solução coletiva, ela esconde os problemas mais profundos. O livro não tira esperança, mas tira ilusões. E isso é poderoso. Porque só é possível pensar mudanças reais quando enxergamos o cenário com honestidade. Antes de encerrarmos esta parte, quero te deixar com uma reflexão sincera. Se você já se sentiu dividido entre dois mundos, se já sentiu que não pertence totalmente a lugar nenhum, isso não é falha sua. É o efeito colateral de atravessar fronteiras que nunca foram feitas para serem atravessadas facilmente. Na próxima e última parte, vamos falar sobre o que tudo isso revela sobre o Brasil, sobre poder, sobre desigualdade e sobre o papel da consciência nesse cenário. E o encerramento vai amarrar todas essas ideias de forma profunda e transformadora. Respire fundo. Estamos chegando ao fim dessa jornada. Mas não ao fim da reflexão. Antes de seguirmos para o encerramento, existe algo que precisa ser dito com calma. Porque depois de tudo o que foi exposto até aqui, talvez você esteja sentindo um misto de incômodo, lucidez e cansaço. E isso é esperado. Ver as engrenagens invisíveis da sociedade funcionando não traz conforto imediato. Traz consciência. E consciência, muitas vezes, dói antes de libertar. Existe um efeito curioso quando entendemos como o poder opera de forma silenciosa. A gente começa a revisitar o passado. Momentos em que se sentiu pequeno, deslocado, inadequado. Situações em que achou que o problema era você. Sua fala. Seu jeito. Sua origem. E, aos poucos, percebe que muitas dessas dores não nasceram de falhas individuais, mas de um sistema que normaliza privilégios de uns e cobra adaptação infinita de outros. Isso não apaga a responsabilidade pessoal, mas devolve algo fundamental, dignidade. Talvez você esteja se perguntando: então nada depende de mim? Depende. Mas não do jeito que nos ensinaram. O livro não propõe resignação. Propõe lucidez. Porque só quem entende o jogo pode decidir como quer jogar. Ou até se quer jogar. E essa escolha consciente já é uma forma de poder. Existe também um risco nesse processo de compreensão. O cinismo. Quando tudo parece estrutura. Quando tudo parece manipulação simbólica. Quando tudo parece fechado. É fácil cair na ideia de que nada vale a pena. Mas Michel Alcoforado não vai por esse caminho. Ele mostra que entender os códigos não é para se tornar igual à elite, nem para odiá-la. É para não ser enganado por narrativas simplistas. Narrativas que dizem que quem não chegou lá não se esforçou o suficiente. Narrativas que escondem privilégios atrás de discursos de mérito. Narrativas que culpam indivíduos por problemas coletivos. Quando você entende isso, algo muda internamente. Você passa a se cobrar menos por coisas que nunca estiveram totalmente sob seu controle. E, ao mesmo tempo, passa a se responsabilizar melhor pelas escolhas que realmente pode fazer. Isso é maturidade social.
E é rara. Se esse conteúdo está te ajudando a organizar não só ideias, mas sentimentos, se inscrever no canal é a melhor forma de continuar acompanhando reflexões que respeitam a complexidade da vida real, sem simplificações vazias. Existe também uma pergunta que surge naturalmente depois de tudo isso. O que fazemos com esse conhecimento? A resposta não é única. E o livro não entrega soluções prontas. Mas ele aponta um caminho importante. O da consciência crítica. Consciência ao consumir. Consciência ao julgar. Consciência ao comparar trajetórias. Porque toda vez que você deixa de repetir um discurso automático, você interrompe um ciclo. Toda vez que você reconhece privilégios sem culpa, mas com responsabilidade, algo se transforma. Talvez não o sistema inteiro, mas o seu lugar dentro dele. Outro ponto essencial antes do encerramento. Entender a elite não significa desejar ser elite. Significa entender como o poder se disfarça de normalidade. E isso vale para dinheiro, para status, para comportamento, para moralidade. Quando você enxerga isso, fica mais difícil ser manipulado por símbolos vazios. E mais fácil construir uma vida com critérios próprios. Talvez, depois deste resumo, você não olhe mais para certas coisas da mesma forma. Certos discursos, certos hábitos, certas ou coisas de rico. E isso não te torna amargo. Te torna mais consciente. E consciência é sempre o primeiro passo para qualquer transformação real. Se esse bloco está fazendo sentido para você, deixe um like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que estão prontas para refletir além da superfície. Agora, sim. Com tudo isso amadurecido, com todas essas camadas reveladas, estamos prontos para ir à última parte. O encerramento não será um resumo, mas uma integração. Um convite final à reflexão. Sobre o Brasil. Sobre desigualdade. Sobre pertencimento. E sobre o papel de quem enxerga. Respire fundo. A última parte não vai te dar respostas fáceis, mas vai te deixar com perguntas melhores. Chegamos ao fim desta jornada. E se existe algo que este livro deixa claro, é que ele não foi escrito para confortar. Ele foi escrito para revelar. Revelar que riqueza, no Brasil, não é apenas dinheiro. É linguagem. É comportamento. É acesso. É silêncio. E, principalmente, é poder simbólico. Ao longo deste resumo, você viu que o mundo dos ricos não se sustenta apenas pelo que eles têm, mas pelo que eles sabem, frequentam e naturalizam. E isso muda completamente a forma como enxergamos desigualdade. Talvez, antes de ouvir esse conteúdo, você pensasse que o problema do Brasil era apenas falta de renda. Mas agora fica claro que é mais profundo. É falta de acesso a códigos. Falta de pertencimento legítimo. Falta de margem para errar. Enquanto alguns crescem aprendendo que o mundo é um lugar seguro para experimentar, outros crescem aprendendo que qualquer erro custa caro demais. E isso não aparece nas estatísticas, mas aparece nas trajetórias. Um dos pontos mais fortes do livro é mostrar que a elite brasileira não precisa se afirmar o tempo todo. Ela simplesmente é. Ela ocupa espaços sem pedir licença. Ela erra sem ser definida pelo erro. Ela se movimenta sem ser questionada. E isso cria uma desigualdade silenciosa, mas constante. Enquanto isso, quem está fora precisa justificar cada passo. E viver se justificando cansa. Michel Alcoforado não escreve para criar vilões caricatos. Ele escreve para mostrar que o sistema funciona mesmo quando ninguém parece estar fazendo nada errado. E talvez essa seja a parte mais desconfortável. Porque não dá para apontar um único culpado. Mas também não dá para fingir que é tudo natural. A desigualdade se mantém porque foi normalizada.
E normalizar é uma forma poderosa de manter o mundo como está. Depois de tudo isso, talvez você esteja se perguntando: o que eu faço com essa consciência? Essa é a pergunta certa. E a resposta não é simples. Mas ela começa com algo essencial. Parar de repetir discursos automáticos. Parar de achar que quem não chegou lá não se esforçou. Parar de romantizar a elite como se fosse apenas mais disciplinada. Parar de culpar indivíduos por estruturas inteiras. Consciência não muda tudo. Mas muda a forma como você julga, se compara e se cobra. E isso já é uma transformação profunda. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a sociedade de forma mais clara e menos simplista, se inscrever no canal é a melhor forma de continuar recebendo reflexões como essa, que não subestimam sua inteligência nem sua sensibilidade. Outro ponto importante do encerramento do livro é entender que mobilidade social não é solução coletiva. Ela pode mudar histórias individuais. Pode abrir caminhos. Pode gerar esperança. Mas ela não corrige o sistema. E quando a sociedade aposta tudo na ideia de que o quem quer consegue, ela ignora as milhares de pessoas igualmente esforçadas, que nunca tiveram as mesmas condições. Reconhecer isso não tira mérito de ninguém, mas tira o peso injusto de muitos. O livro também nos convida a olhar com mais cuidado para a ideia de sucesso. Talvez sucesso não seja o chegar lá, mas construir uma vida que faça sentido para você, sem precisar se violentar emocionalmente para caber em um mundo que não foi feito para te receber. Talvez sucesso seja parar de se medir por padrões que nunca te incluíram. E isso é libertador. Existe algo muito poderoso em entender os códigos. E, ainda assim, escolher não reproduzir todos eles. Você pode entender como o jogo funciona, sem se tornar refém dele. Pode circular com consciência. Pode consumir com mais lucidez. Pode escolher com mais intenção. E isso devolve algo precioso, a autonomia. Curta este conteúdo se essas reflexões te ajudaram a organizar ideias, sentimentos e experiências que você já viveu, mas nunca tinha conseguido nomear. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas prontas para esse tipo de conversa. No fundo, Coisa de Rico é um livro sobre pertencimento. Sobre quem pode pertencer sem esforço. Sobre quem precisa provar o tempo todo. E sobre quem vive atravessando fronteiras invisíveis. E entender isso muda a forma como você olha para si mesmo. Talvez você perceba que muitas dores não eram falhas pessoais, e sim atritos entre mundos desiguais. Essa compreensão não apaga dificuldades, mas devolve dignidade. Antes de encerrar, quero te deixar com uma última reflexão. E talvez ela fique ecoando em você por um tempo. E se o verdadeiro privilégio não for o dinheiro em si, mas a tranquilidade de viver sem precisar se explicar o tempo todo? E se parte da desigualdade estiver justamente aí? Em quem pode simplesmente ser, enquanto outros precisam constantemente se justificar? Pensar nisso muda tudo. Se este resumo fez sentido para você, compartilhar esse conteúdo é uma forma poderosa de levar essa reflexão para outras pessoas que também vivem, sentem ou percebem essas desigualdades, mas ainda não tiveram contato com esse tipo de análise. E, para finalizar, um convite sincero. Se inscrever no canal não é apenas apoiar o conteúdo. É escolher continuar esse tipo de conversa. Profunda, honesta e necessária. Em um mundo que prefere explicações fáceis. Respire fundo. Leve consigo o que fez sentido. Questione o que incomodou. E lembre-se: entender o mundo não te afasta dele. Te dá mais consciência para habitá-lo. Um forte abraço e até o próximo resumo.